Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Ao longo dos últimos tempos, nós temos falado aqui no Petit Jornal sobre o risco de superaquecimento de algumas economias relevantes, como é o caso da economia da China, mas principalmente a economia dos Estados Unidos. Essas economias se recuperaram muito mais rápido do que se esperava por conta de dois fatores principais. O primeiro, um enfrentamento muito exitoso na questão do vírus, da Covid-19. O enfrentamento da questão sanitária acabou sendo muito bem sucedido no final das contas. E, em segundo lugar, por conta de políticas de estímulo muito fortes, muito significativas, implementadas tanto do ponto de vista monetário quanto do ponto de vista fiscal. O risco de superaquecimento é sempre uma preocupação, porque o superaquecimento acaba causando na prática uma desaceleração do crescimento econômico e uma alta da inflação, o que dá uma certa desorganizada no funcionamento econômico e não é um cenário, sem dúvida alguma, desejável. Nós temos que acrescentar a esse cenário de crescente preocupação um elemento extra, que é o preço do petróleo. Aliás, é um efeito colateral esperado da recuperação econômica, da recuperação das principais economias do planeta de forma acelerada, a alta do preço do petróleo. Ainda mais dentro de um contexto onde os países da OPEP haviam decidido, no início da pandemia, a conter a produção de petróleo até o início de 2022. Mais especificamente, o mês de abril de 2022. Então, a OPEP havia decidido no início da pandemia que manteria a produção de petróleo contida até abril de 2022 como forma de tentar manter os preços do petróleo num patamar favorável ao grupo. Diante dessa mudança de cenário, diante dessa alta do preço do petróleo, a OPEP resolveu se reunir ao longo dessa semana para decidir dois aspectos fundamentais. Primeiro, se valeria a pena aumentar temporariamente a produção de petróleo até o final de 2021, garantindo aí um suplemento extra sobre a oferta de petróleo como forma de tentar conter um pouco essa escalada do preço da commodity que está acontecendo. Ponto 2. Decidir se essa retenção da produção poderia ser estendida de abril de 2022 para dezembro de 2022. Pois é, são dois movimentos diferentes que foram propostos pela OPEP, mais especificamente pela Arábia Saudita. Eu aceito aumentar a produção de petróleo no curto prazo, momentaneamente, por conta dessa pressão que o petróleo está causando em termos inflacionários no mundo. Entretanto, eu quero como compensação a extensão da contenção global da produção que nós havíamos decidido no início da pandemia, de abril, com deadline de abril de 2022 para dezembro de 2022. Então, seriam dois movimentos que podem parecer antagônicos, mas não são. Na prática, do ponto de vista estrutural, eu mantenho a produção sob controle por um período mais longo. Entretanto, momentaneamente, no curto prazo, eu acabo permitindo aí um reajuste, um aumento da produção para tentar conter essa pressão inflacionária de curto prazo. Essa dupla proposta saudita acabou causando muita confusão dentro da reunião da OPEP, particularmente os Emirados Árabes Unidos se mostraram radicalmente contra essa proposta de extensão da contenção da produção para dezembro de 2022 e a reunião terminou sem acordo, o que na prática significa dizer que a OPEP não aumentará, pelo menos por enquanto, a produção de petróleo no curto prazo, nesse segundo semestre de 2021, o que vai levar aí a uma continuação do aumento do preço do petróleo se nada for feito em termos de produção por parte do grupo, por parte do cartel que controla a produção de petróleo no planeta. Uma dúvida muito comum é, afinal, por que os países produtores de petróleo podem ter interesse em aumentar a produção
e, consequentemente, baixar o preço, por duas razões principais. A primeira é manter um bom relacionamento, principalmente com o Ocidente. Não interessa, muitas vezes, causar rusgas e tensionamentos no que diz respeito a esses relacionamentos. E, em segundo lugar, porque o petróleo, muito caro, acaba estimulando a busca de alternativas ao petróleo, o que pode acelerar a diminuição da dependência global em relação a essa commodity. O fato é que os diferentes países dentro da OPEP têm interesses geopolíticos diferentes e também têm jazidas de petróleo diferentes, o que pode, muitas vezes, convulsionar o relacionamento em reuniões da OPEP, como foi o caso dessa reunião da última semana. É possível que uma nova reunião seja marcada nos próximos dias, porque senão o preço do petróleo vai continuar subindo, o que vai inflacionar a economia mundial e pode atrapalhar o processo de recuperação pós-pandemia da Covid-19. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Petit Jornal é uma mídia 100% independente, não tem qualquer conglomerado por trás, qualquer grupo por trás. Nós somos mantidos exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Então vai lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. Além disso, eu vou linkar aqui, vou colocar o link no descritivo desse áudio do outro projeto, petitcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos aí diferentes temas nas áreas de economia e política internacional. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.